O Atlético chutou 26 vezes e o gol saiu que nem uma finalização. O cruzamento do Scarpa, a bola desvia no zagueiro, então, no Marcos Paulo, que é meio campo. Então, assim, o que mudou é que conseguiu vencer. E você acha que assim, continuando, a gente tem que, né, a gente projeta um pouquinho mais pra frente. Você acha que assim, do jeito que tá, dá pra vencer mais jogos? Como é que jogando como é que porque assim, o que eu discordo de você é porque eu acho que o Atlético fez um bom primeiro tempo, controlando bem o jogo, criando muito, é bem verdade. O time tem que conseguir fazer gol. O Atlético precisa começar a fazer gol. Isso aí tem que ser trabalhado, tem que ser estudado, não sei o que tem que fazer lá dentro. Porque pelo que se criou ontem, eu acho que o Atlético precisa fazer mais gols do que fez. Agora, a minha discordância é porque eu acho que o Atlético realmente ele controlou bem o jogo durante 70 minutos. Um jogo de 90 você controlou muito bem 3/4, sei lá, do jogo. Então, só que, cara, quando você tem uma dominância maior assim, em relação ao seu adversário, em uma parte maior do jogo, você tem que fazer isso em gol, cara, porque senão não adianta. Porque o Cruzeiro, eu vou dar o exemplo do jogo contra o Flamengo que a gente estava discutindo ontem. O Cruzeiro, para mim, foi melhor que o Flamengo no jogo todo. E o Cruzeiro, assim, o lance no final do jogo. O Flamengo, Luiz. Calma, eu vou chegar sobre isso. Mas se o Cruzeiro não faz, o que adiantaria o gol no final do jogo? O que adiantaria a gente estar falando que o Cruzeiro jogou bem? É uma melhora. O Cruzeiro jogou melhor que seu adversário. Ah, mas o Juventude é fraco. E eu volto a discordar de você, que você fala que o Juventude é o pior time desse brasileiro. Eu não acho que seja. Mas é um time ruim, viu, gente? Concordo, mas não é o pior. Achei que você falar que era bom. Não, é um time ruim, mas pra mim não é o melhor. Mas o Atlético precisa vencer. O Atlético já enfrentou equipes piores que o Juventude e jogou pior. Pra mim o Atlético foi pior contra Caracas, foi pior contra Maringá, foi pior... Mirassol, só que aí o Mirassol pra mim tem um elenco equivalente ao do Juventude, não sei se é pior. Eu acho que, cara, o Juventude tinha 8 partidas... O Fortaleza é pior que o Juventude? Não. Vitória? Capaz que seja. Pra mim é mesmo nível... Vitória eu acho que não é não. O negócio que eu acho assim, o Juventude, assim, e aí é o que vem pra mim o grande mérito do Atlético. A primeira derrota do Juventude em casa, né? No ano. O grande mérito do Atlético pra mim é esse, que o Juventude é um time que normalmente tem nos últimos anos se mantendo na Série A. O Juventude tem muito problema em fazer ponto fora de casa. Ele consegue se manter na Série A jogando lá no Alfredo Jaconi, que todo mundo sabe a dificuldade que é jogar lá. E o Atlético conseguiu vencer onde o Juventude normalmente não perde. E ainda tem isso que é um dificultador. Mas o que muda pra mim? O Atlético antes criava e não fazia gols e a sua defesa acabava sendo vazada. Ontem criou, fez um gol no lance, é bem verdade, como você bem lembrou. Que nenhuma finalização o gol era, porque é um cruzamento do Scarpa para a área, mas ele ainda também não sofreu gols. Então, assim, eu vejo uma melhora em relação aos últimos jogos gigantesco, porque a gente estava falando que o Atlético criava e não fazia quando jogou contra Grêmio, São Paulo e Vitória, 3 primeiras rodadas. Estamos na 7ª. Depois disso foram 3 jogos ruins do Atlético. Não teve criação. Que não teve. Mesmo quando venceu o Botafogo, o Atlético não conseguiu criar nem perto do que criou ontem. Falamos sobre isso aqui também. Foi um jogo, óbvio, que o Botafogo é um adversário muito mais pesado que o Juventude, mas o Atlético não conseguiu criar contra o Botafogo, contra o Mirassol. E eu discordei do Cuca aqui quando ele só analisou o jogo através de números. Eu acho que o Atlético não tinha feito uma boa partida. Ontem não. Ontem eu acho que o Atlético fez sim um jogo seguro e que poderia ter saído com uma vitória muito mais tranquila. E aí eu volto a concordar, é que precisa fazer gol. Você não pode ser superior ao seu adversário e não fazer gol.